E nesta quarta-feira, hoje, dia 1º de junho, chegamos a praticamente metade do ano. O RIC Notícias Opinião recebe a presença do diretor-presidente da Compagás, Rafael Lamastra, para um bate-papo a partir de agora. A Compagás, que atende 16 municípios aqui no Paraná. E eu começo agradecendo, claro, a visita do Rafael Lamastra, o presidente da Compagás, e já pergunto dos principais desafios que hoje o mercado do gás enfrenta até no nosso estado. Uma nova lei aprovada há pouco, né, presidente, que ainda não permite uma inserção significativa do gás privado no mercado, porque a Petrobras detém bastante do mercado, mas já é o início de um novo mundo, né, de um novo tempo, né? Boa tarde. Boa tarde, Escola, boa tarde, OG. O gás natural carece de uma falta de planejamento endêmico, vamos falar assim, dos governos federais. Enquanto nos últimos anos, e vocês acompanham esse assunto tanto quanto eu, o setor elétrico se estruturou. Hoje o setor elétrico é um exemplo hoje mundial, assim, do ponto de vista de organização. O setor do gás natural foi deixado para trás, do ponto de vista governamental mesmo. Então, assim, a regulação, que seria a ANP, teria que ter um papel mais atuante, é falha. No ponto de vista de diretrizes do Ministério de Minas e Energia, é falho. Então vai ficando como um patinho feio. E não deveria, porque o gás tem uma função no desenvolvimento industrial do país, desenvolvimento econômico gigantesco. E, infelizmente, isso... As atitudes não correspondem à necessidade. É isso que acontece. O que a gente pode dizer que falta hoje no Brasil, falta no nosso mercado, para que esse setor se torne ainda mais competitivo? Política pública. Então, por exemplo, há 25, 30 anos, ficou muito confortável. A Petrobras faz esse papel. Só que, ao mesmo tempo que fazia esse papel de organizar o mercado, ela se tornou o único supridor, monopolista. Então, hoje, o governo está, desde o início desse governo do presidente Bolsonaro, preocupado, por exemplo, com a abertura do mercado de gás. Não sei se você se lembra no início do governo, o ministro Paulo Guedes falou assim: vou baixar o gás em 40%. Subiu mais de 120% nesse período. Por quê? Porque não temos supridor. Qual que é a nossa angústia hoje aqui no Paraná? Nós temos somente um supridor, que é a Petrobras, que ela não pergunta, vamos negociar? Não, ela fala, o preço é tal esse mês que vem é esse, e assim vai. Nós não temos... Não é um regulador, é um determinador, né? Sim, e a gente acaba tendo que repassar isso para o mercado. Porque, na verdade, nós não somos comercializadora. A Compagás não comercializa gás. A Compagás é remunerada pela infraestrutura de distribuição que ela implanta. É uma distribuidora, portanto. É uma distribuidora. Sim. Nós somos distribuidores, estamos no mercado distribuidor. É uma distribuidora de gás. Nós não ganhamos um centavo em cima do preço do gás que a Petrobras estabelece. A Compagás ganha pelo trabalho de distribuir. É uma remuneração que é uma mais ou margem... menos como a Copel recebe na rede de distribuição da energia elétrica. Exatamente igual. Hoje a rede da Compagás, ela abrange 16 municípios paranaenses. Sim. Tudo por gasoduto, ou não? Tudo por gasoduto, exceto um cliente nosso que é feito de forma remota. Eu preciso te fazer uma pergunta que eu acho relevante e implica nessa leitura da Compagás. O senhor tem uma história de vida pessoal, o senhor é muito conhecido, é um homem respeitado na imprensa, etc. Isso também aconteceu com o antecessor seu, Fernando Guignoli, que também foi um secretário de Estado, um homem bastante conhecido. Nada obstante, tanto o senhor como ele, como outros presidentes da Compagás, nunca foram incensados pela mídia, nunca visitaram a mídia. A Compagás sempre teve problema de ser coberta pela mídia. Seria por esse sentimento de patinho feio, porque o gás só é lembrado quando ele vira o mal da história. Custa muito caro,
o sujeito não está comprando o bujão de gás, etc. É essa a história? É essa a cultura? Eu acho que não. Eu gostaria de estar chegando aqui hoje, e celebrando nesses... Estou indo para 3 anos e meio à frente da companhia, trazendo números de expansão da nossa rede maiores do que nós tivemos. Mas, assim, foi uma série de fatores. Nós estamos no final de concessão e os nossos investimentos são altíssimos e eles têm que se pagar dentro do período de concessão. Por isso que o governador está solicitando agora, vai fazer a antecipação da renovação da concessão, que vence em junho de 24. Nós vamos trazer agora, ao longo do segundo semestre... Para ter valor. Sim. O segundo fator, o governador é obcecado, e eu concordo 110% com ele, de que o Estado tem que sair do negócio. A Copel tem que vender a sua participação, tem que privatizar. Os 51% vai para a iniciativa privada. Para quê? Para fazer a expansão para o interior, por exemplo. Essa seria a minha próxima pergunta. Sim. Em relação à privatização da Compagás. O governador, em várias entrevistas, disse, como o senhor falou agora, prioridade, né? Compagás seria uma prioridade no termo de privatização. Já falamos da Copel Telecom também, já passamos pelo procedimento da Copel Telecom. O que se espera dessa privatização a partir desse procedimento que será feito com 51% da empresa privatizada, né? Se espera expansão. Primeiro que o governo vai fazer uma coisa que não existia. Como essa concessão já tem quase 30 anos, ela foi feita num molde antigo em que combinava uma remuneração estranha, que poderia ser melhor para ambos os lados, e o modelo que está sendo proposto é o modelo mais atualizado, e combinava também que nós não temos, a Compagás não tem um plano de expansão determinado. Os presidentes que entraram lá expandiram do jeito que queriam, da forma que queriam. A próxima expansão, desses próximos 30 anos de concessão, e o governador, nós temos conversado muito sobre isso, o que virá de lá para cá, quando eu falo de lá para cá, é do governo, que é o poder concedente, para nós, que somos concessionários. Virá uma expansão que garantirá a presença da Compagás, ou por gasoduto, ou por outra forma de distribuição, nas 10 médias regiões do Estado. Ao longo dos 30 anos, tem que chegar em toda a região. Por que Cascavel não pode ter a oportunidade de ter a distribuição? Uma obsessão do governador, por exemplo, é logo no primeiro ciclo, dos primeiros 5 anos, a gente já ligar Londrina a Maringá, que ali você tem um universo de indústrias e residências... Um cinturão de crescimento. Pois é, e não tem você pega assim, vou citar aqui, a maior indústria de café do país está em Londrina, e já teve a nossa distribuição de gás. Agora nós vamos voltar ano que vem, com certeza, e estaremos muito mais alinhados com o desenvolvimento e com o trabalho deles e com a produção deles, se tivesse a nossa participação. Barateia o custo da indústria, presidente. Eu me lembro que, muito tempo atrás, quando se falava no gasoduto, etc., na região de Campo Largo, onde se trabalha muito com porcelana, sim, portanto com fornos que são mantidos a gás, havia uma preocupação imensa da interrupção. Aí tinha um maluco na Bolívia, não manda mais gás e tal. Houve um frisson naquele momento. É muito mais barato? A questão do custo aí voltamos ao início da nossa conversa aqui, que é o papel, infelizmente, da Petrobras. Sim, mas não é essa a minha pergunta, presidente. É mais barato comparativamente ao uso de outro tipo de energia? Em alguns casos sim, outros casos não, mas no caso específico da porcelana, da louça e da porcelana de Campo Largo, o uso do gás é fundamental. Não sei se eu posso falar aqui, nós temos o nome de uma empresa, a Insepa, que é uma empresa de ponta, exportadora, acho que a principal indústria... Que funciona em 3 turnos, né? De cerâmica do país. Aí, nós tivemos com o governador lá no início do ano. Eles têm assim uma linha de exportação que, se tiver um cisco, uma sujeirinha,
e o gás natural é o único energético que é limpo, eles perdem toda uma produção. Então, assim, é fundamental para o processo deles. Para a qualidade. Diga. Não pode complementar. E a questão do preço é assim, esse que eu digo hoje, esse papel, que em algum momento foi muito importante, mas hoje é um papel, como diria nosso companheiro Gebu, que é um papel deletério da Petrobras, de não permitir que a gente consiga mais competitividade. Nós temos hoje, infelizmente, por uma questão de localização, você pega a Bahia. A Bahia hoje tem 8 supridores diferentes de gás. Você desenvolve uma abertura de mercado, uma competitividade, porque o litoral lá você tem uma facilidade. Nós não temos isso aqui. O Paraná, temos um duto que chega até o Paraná, que é justamente o Gasbol, que ou é abastecido pelos bolivianos, que estão reduzindo a produção e a entrega de gás para o Brasil, ou é abastecido pelo gás que vem do pré-sal somente pela Petrobras. Nós fizemos ano passado uma chamada pública para tentar contratar novos suprimentos. 10 empresas se inscreveram. E as 10 existiram porque não tinham condição de entregar para nós em função do domínio que a Petrobras tem em cima da rede de transporte de gás, por exemplo. Presidente, a gente está falando muito da questão do gás distribuído para as indústrias, né? Mas se a gente for colocar essa lupa um pouco em cima, até mesmo dos nossos ouvintes, de que maneira a Compagás, ou de que maneira os nossos ouvintes, o cidadão comum mesmo, eu, a Manu, o OG, é impactado? Como que nós somos impactados pela Compagás no dia a dia? Além dessa passagem pela indústria, claro. A grande maioria da população não é impactada, porque a grande maioria da população é servida por botijão, gás de botijão, né? Que é o GLP, que é outro gás diferente da Compagás. O gás natural ele é fornecido em o único estado que tem essa diferenciação é a capital de São Paulo. Mas, em via de regra, na área residencial, ele é fornecido para edifícios. Porque é quando você consegue... Grandes condomínios, né? Grandes condomínios, que, por exemplo, você pega aqui em Curitiba, a Visconde de Guarapuava, você tem 200 prédios, um do lado do outro. Isso é uma facilidade que compensa do ponto de vista do investimento. Eu tenho uma pergunta aqui Posso? Por favor. Rapidinho. Mas que homem. É o seguinte, presidente, é um usuário... E a Compagás chega na esquina da casa dele. Ele quer saber se vai haver expansão da rede. Vai haver, isso a gente chama, essa expansão. Nós estamos fazendo aos poucos, justamente por aquilo que eu acabei de falar. Os planos nossos nos últimos anos de investimento em expansão foram modestos por falta de segurança de que essa concessão iria ser renovada. Porque você tem que concluir o retorno dentro do período de concessão. Mas passa o caso depois para mim, eu vou dar o retorno para a pessoa com o maior prazer. Tá bom. Obrigado. E só para a gente finalizar, presidente, tem uma situação, né? Nós estamos num ano eleitoral e a gente também tem desafios. A concessão encerrando em 2024. Mas, além disso, o que a gente podia destacar que são os próximos passos que a Compagás coloca como, de fato, prioridade para o Paraná e para esse mercado? Eu separaria assim, 2 ou 3 grandes temas. Primeiro, realmente fazer essa expansão para o interior. É importante isso para suportar... o gás é desenvolvimento. Isso aí é uma coisa... Você pega o interior de São Paulo, é uma coisa fantástica, o que regiões assim, no entorno das grandes cidades, se desenvolveu a partir do gás natural. A segunda questão, um desafio nosso, é a redução dos custos do gás para a indústria. Porque a gente concorda, a gente reconhece que esse gás ele tem um custo que não é exatamente o melhor para a indústria, mas ele vai depender, e esse é um trabalho que a gente está fazendo, quer fazer, a diversificação dos supridores. Porque a hora que você diversifica, você consegue reduzir esse custo. Se a gente conseguir trabalhar nesse próximo governo estadual, independente de eu estar lá ou não, e com uma renovação, a concessão renovada, nesses 2 pontos já será fantástico para o Estado.
Tá aí, esse bate-papo foi com o Rafael Lamastra, que é diretor-presidente da Compagás. Quero agradecer muito a participação. Nosso tempo voa, né? Apesar do bate-papo interessar não só as indústrias, mas também a todos os paranaenses. Presidente, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, escola. Obrigado, Giê. E estamos sempre à disposição de vocês e dos ouvintes. Até a próxima. Obrigado. Manu.